O Stephen Hawking era um renomado físico teórico e cosmólogo britânico. Ele tinha uma visão amplamente considerada ateísta, como é comum entre cientistas, que dedicam suas vidas ao estudo do universo, mas em alguns momentos parecia ter uma posição agnóstica em relação à religião e a Deus. O que ele rejeitava era a ideia de um Deus pessoal, em particular o conceito teísta tradicional de um Deus que intervém diretamente no universo. Mas ele também reconhecia a importância da religião para muitas pessoas e não era abertamente militante em seu ateísmo como os outros cientistas. O Stephen Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942 e faleceu em 14 de março de 2018, portanto aí aos seus 76 anos. O Hawking sofria de uma esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa que afeta os neurônios motores, o que leva à perda progressiva do controle muscular. Ele foi diagnosticado com a doença aos 21 anos, em 1963, e os médicos lhe deram apenas alguns anos de vida. E, incrivelmente, o Hawking superou todas essas expectativas médicas e viveu mais de 50 anos com a condição. Ele utilizava um sistema de comunicação assistiva que combinava um software de previsão de textos com um sintetizador de voz. Esse sistema era adaptado para suas necessidades, uma vez que a condição, devido à doença, havia paralisado quase completamente o seu corpo. Apesar das limitações físicas, esse sistema permitiu que o Hawking se comunicasse e continuasse suas pesquisas e palestras por várias décadas. E é por isso que hoje nós podemos falar das declarações de Stephen Hawking sobre Deus. Universo autossuficiente. Uma de suas declarações mais famosas sobre a relação entre ciência e religião é encontrada no seu livro Uma Breve História do Tempo, de 1988, onde ele discute a possibilidade de o universo ser autossuficiente. No final do livro, ele menciona: se descobrirmos uma teoria completa, seria o triunfo final da razão humana, pois então conheceríamos a mente de Deus. Hawking aqui estava se referindo à ideia de uma teoria de tudo, que seria uma teoria física capaz de explicar todas as forças fundamentais da natureza e as interações entre matéria e energia de uma forma unificada. Hoje, a física é dividida em duas grandes teorias: a relatividade geral, que explica a gravidade e o comportamento de grandes corpos, como estrelas e galáxias, e a mecânica quântica, que explica o comportamento das partículas subatômicas. A descoberta de uma teoria completa implicaria na unificação desses dois pilares da física. Para Hawking, encontrar essa teoria não seria apenas um feito científico extraordinário, mas um ponto culminante da capacidade humana de entender o universo em seus detalhes mais profundos. Seria o triunfo final da razão humana, pois marcaria o alcance de um conhecimento pleno sobre como e por que o universo funciona da maneira que funciona. A expressão conhecer a mente de Deus não deve ser interpretada literalmente, especialmente considerando que Hawking era ateu. Nesse contexto, ele usa Deus de forma metafórica para se referir à compreensão total e definitiva das leis do universo. Em vez de uma divindade no sentido teológico, ele usa o termo para representar o nível máximo de conhecimento possível. Para Hawking, a mente de Deus simboliza o conjunto de leis fundamentais que governam o cosmos. Hawking rejeitava qualquer tipo de visão espiritual para a explicação do universo, mas reconhecia que para muitas pessoas a ideia de Deus ou de uma realidade transcendental continuava sendo uma resposta importante para essas questões mais profundas. A origem do universo sem Deus. Em seu livro de 2010, O Grande Projeto, Hawking defendeu que não havia necessidade de invocar Deus para explicar a criação do universo. Ele argumentou que as leis da física, como a gravidade, podem explicar o surgimento do universo espontaneamente. Porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar a si mesmo a partir do nada. A criação espontânea é a razão pela qual existe algo ao invés de nada. Porque o universo existe, porque nós existimos. Não é necessário invocar Deus para acender o pavio e pôr o universo em movimento. O Hawking defende a ideia de que o universo não precisa de um agente externo, como um Deus criador, para explicar a sua origem. Ele argumenta que as leis fundamentais da física, como a gravidade,
permitem que o universo surja espontaneamente, do nada. A existência da gravidade implica que o estado de nada não é estável. Em vez disso, o universo pode emergir a partir desse nada, sem a necessidade de intervenção divina. Isso se baseia em conceitos da mecânica quântica, em que flutuações no vácuo quântico podem gerar partículas e energia aparentemente do nada. Assim, a noção de vazio absoluto perde o significado tradicional. Mesmo no nada, podem existir leis que permitem a emergência de algo. O Big Bang, por exemplo, é visto não como ponto de partida para a criação divina, mas como resultado dessas leis físicas que permitiriam o surgimento do universo. Hawking sugere que a gravidade também pode ser a força que permitiu que o universo surgisse a partir de um estado da não existência. A combinação da gravidade com as leis da mecânica quântica proporciona um mecanismo pelo qual o universo pode se autogerar sem a necessidade de uma causa externa. Ceticismo sobre a religião tradicional. O Hawking também expressou a sua opinião de que religião é uma tentativa inicial da humanidade de explicar fenômenos que não compreendíamos, mas que, à medida em que a ciência avançava, a necessidade de uma explicação sobrenatural diminuía. Ele declarou em várias ocasiões que não via espaço para um Deus na explicação científica do universo. Stephen Hawking via a religião como uma forma primitiva de explicar os mistérios do universo, um esforço humano para dar um sentido a fenômenos naturais que, por milênios, estavam além da compreensão científica. Ao longo da história, o desconhecido frequentemente era atribuído ao sobrenatural, e as religiões surgiram como sistemas de crenças que forneciam explicações e narrativas para o surgimento do mundo, da vida e dos eventos naturais. Acontece que, à medida que o conhecimento humano avançava, através do método científico, essas explicações religiosas gradualmente começaram a perder força, e as respostas para as questões sobre o funcionamento do universo passaram a ser dadas pela ciência. Hawking argumentava que, em tempos antigos, a religião desempenhava um papel fundamental na busca por sentido em um mundo cheio de incertezas. O Sol, a Lua, o movimento dos planetas, as estações do ano, as doenças e os desastres naturais eram explicados como ações de deuses, espíritos ou entidades divinas. Essa abordagem serviu como uma forma de dar segurança e estrutura narrativa para a humanidade. Mas essas explicações religiosas não tinham base em evidências empíricas e eram predominantemente baseadas em mitos e histórias transmitidas oralmente ou por escrituras sagradas. A Revolução Copernicana, por exemplo, desafiou a visão geocêntrica apoiada pela Igreja Católica ao colocar o Sol no centro do sistema solar. Mais tarde, as leis de Isaac Newton explicaram a gravidade e os movimentos planetários de uma forma matemática, sem a necessidade de intervenção divina. Charles Darwin, com a sua teoria da evolução, ofereceu uma explicação natural para a diversidade da vida, desafiando diretamente a narrativa de criação bíblica. Deus é um grande jogador. Em seu livro O Universo numa Casca de Nós, de 2001, ele diz: temos que tentar compreender o início do universo com base na ciência. Pode ser uma tarefa além das nossas capacidades, mas deveríamos ao menos tentar. Ele demonstra o porquê a teoria da relatividade geral de Einstein havia falhado ao tentar descrever os momentos iniciais do universo, porque não incorporava o princípio da incerteza, o elemento aleatório da teoria quântica a que Einstein tinha se oposto, com o pretexto de que Deus não joga dados. Porém, tudo indica que Deus é um grande jogador. O universo pode ser imaginado como um gigantesco cassino com dados sendo lançados ou roletas sendo lançadas a todo momento. A explicação para isso dada por ele é a de que, como o universo é absurdamente gigantesco, há um número enorme de lançamento de dados e a média dos resultados pode sim ser prevista. É por isso que as leis clássicas da física funcionam para sistemas grandes, mas quando o universo é minúsculo, como era a próxima época do Big Bang, o número de lançamento de dados é pequeno e o princípio da incerteza é muito importante. Vida após a morte. Em entrevistas, ele também declarou que não acreditava em vida após a morte, dizendo que a mente humana é como um computador, e quando os componentes falham, o computador para de funcionar. Para ele, não havia nada além disso após a morte.
Para acreditar em vida após a morte, Hawking teria que estar convencido de que todo ser humano possui uma alma, e sendo materialista, ele rejeitava qualquer noção de que não pudesse ser comprovada cientificamente, algo impossível de constatar em um laboratório, já que a existência da alma escapa ao escrutínio da ciência. A ideia de que a alma é o princípio vital dos seres humanos é frequentemente questionada quando se considera a existência de vida animal, para a qual muitos religiosos não oferecem uma explicação convincente sobre si ou por que os animais também teriam alma. Causa da morte. A causa exata de sua morte não foi divulgada em detalhes, mas se presume que foi em decorrência de complicações associadas à doença que ele tinha, já que a sua condição se deteriorou progressivamente ao longo de sua vida. Mesmo assim, Hawking continuou ativo intelectualmente até os seus últimos dias. Em resumo, Stephen Hawking era cético em relação à existência de um Deus pessoal e acreditava que o universo poderia ser explicado completamente através das leis da física, sem a necessidade de invocar um criador. Para ele, as perguntas que tradicionalmente eram respondidas pela religião estavam se tornando parte do domínio da ciência. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.